Fala, galera, bem? Professor Marcos Prado, sejam bem-vindos ao nosso curso de Língua Portuguesa em Exercícios, voltados para a banca Instituto AOCP. Você que vai prestar o seu concurso com essa banca, nós vamos apresentar aqui uma enorme diversidade de exercícios que vão trabalhar pontos diferentes de todo e qualquer edital da nossa banca, e o nosso objetivo aqui é trabalhar a diversidade que a banca traz, né? Porque, ora, a nossa banca traz um exercício unicamente de gramática, ora um exercício unicamente de interpretação de texto, ora misturando a interpretação com a gramática, e mesmo quando traz um exercício somente de gramática, ela objetiva entre as alternativas quanto a um texto apresentado, trabalhar pontos diferentes, tá certo, do conteúdo da gramática da língua portuguesa. Então, por isso, o que nós vamos fazer aqui é repassar a teoria ao aplicar o exercício. Então, você fará as anotações para que você tenha o conhecimento necessário para corrigir, né, e fazer os seus exercícios de forma apropriada e rápida na hora da prova e, ao final das contas, gabaritar a prova do seu concurso público, ser efetivado e ter aí a sua satisfação pessoal concretizada, que é o mais importante para mim, correto? Então, abra já seu caderno e vamos aí para a nossa primeira questão. Vamos lá. Bom, nós temos aqui a primeira questão que trata da seguinte situação. Sê compreensivo e indulgente para todos, mas não o sejas contigo mesmo. Essa frase foi construída na segunda pessoa do singular, que é pouco usada no Brasil. Se alterássemos as formas sublinhadas para a terceira pessoa do singular, você, as formas corretas seriam. Maravilha. Então, a primeira situaçãozinha que nós precisamos aqui observar é que ele nos avisa de que a frase apresentada está na segunda pessoa do singular, ou seja, apresentou como tu. E agora ele quer que nós passemos a frase, as formas, né, apresentadas, para a terceira pessoa do singular, especificamente quem? Você. A primeira situação que nós precisamos aqui observar, a primeira observação, é saber que o termo tu, ele é um elemento de segunda pessoa. E o termo você também é um elemento de segunda pessoa. Só que o termo tu, ele concorda em segunda pessoa. Já o termo você, ele concorda em terceira pessoa. Exatamente. Nós precisamos nos lembrar de que o pronome pessoal adequado é o termo tu. Só que poucas regiões do Brasil utilizam o termo tu. Nós substituímos comumente o termo tu pelo termo você. Por exemplo, tu sabes o que eu falei agora? É a mesma coisa. Ó, tu sabes, vou converter. Você sabe o que eu falei agora? Percebam que o tu e o você é para com quem eu converso. A diferença não é semântica, porque o tu e o você, semanticamente, quanto à ideia, o significado é o mesmo. Segunda pessoa, com quem eu falo. O problema é gramatical. A diferença é gramatical, porque o termo tu, ele concorda em segunda, e já o termo você concorda em terceira pessoa. Tanto verbal, concordância verbal, como nominal, concordância nominal também, correto? Então, esse aqui é o primeiro desafio que nós temos. O segundo desafio, nós devemos observar na própria frase. Veja só. Quando ele coloca para nós, ó,
ser compreensivo, perceba que a primeira forma, ser, compreensivo, indulgente para todos, mas não sejas, e detalhe, ele ainda cobra de nós o termo contigo, tá certo? Então, são 3 pontos a serem aqui analisados. O ser, o não sejas, tá? Esse o, você pode fazer de conta que ele não existe, ó, não sejas. E o terceiro ponto é o termo contigo. Agora, o que se observa aqui é que ele está te recomendando alguma coisa. Ele está te orientando em alguma coisa. Ele diz o seguinte: ser compreensivo, né? Não sejas alguma coisa. Então, quando ele te pede alguma coisa, quando a pessoa te orienta, te aconselha, nós precisamos entender de que os verbos estarão obrigatoriamente no modo imperativo. Mas como assim no modo imperativo, Prado? Simples, porque quando nós falamos em modo imperativo, nós temos um vício. Se é vício, já é um problema. Nós temos, normalmente, para com o modo imperativo, a ideia de ordem. E imperativo não é só para a ideia de ordem. Eu preciso que você entenda que toda vez que eu estabeleço um pedido, eu solicito, toda vez que eu expresso desejo, o que é expressar desejo? Quando eu oriento, quando eu aconselho, correto? Quando eu também suplico ou quando eu ordeno, a gramática estabelece que o verbo estará obrigatoriamente no modo imperativo. E no modo imperativo, nós precisamos nos lembrar que a flexão do tu é de segunda e a flexão do você também é de terceira, tá certo? Tanto no indicativo, como no subjuntivo, como também no modo imperativo. Então aqui o desafio é você converter a segunda pessoa tu para a terceira pessoa você e no modo imperativo. E geralmente nós sabemos muito sobre o modo indicativo, nos lembramos muito do modo subjuntivo, mas não nos lembramos do modo imperativo. Por isso, eu vou esquematizar aqui para vocês, né, taticamente, como é que você de cabeça monta o modo imperativo para que você consiga resolver esse tipo de exercício na hora da prova. Até porque ele é uma recorrência, esse tipo de cobrança é uma recorrência na nossa banca Instituto AOCP. Então vamos aqui para as observações como formarmos o modo imperativo. Perfeito? Então vamos lá. Bom, então a primeira coisa que nós precisamos aqui colocar como observação é sobre o modo imperativo. Quando eu falo em modo imperativo, eu preciso me lembrar de que eu tenho a ideia de pedido, solicitação, eu tenho expressar desejo, O que é expressar desejo? Orientar. Aconselhar. Quando eu estabeleço uma ordem, ou quando eu tenho a ideia de suplicar. Correto? Então, isso é as ideias que são pertinentes ao modo imperativo. Agora, nós vamos formar o modo imperativo. O que eu preciso me lembrar? Vamos lá. Presente. Do indicativo. Imperativo. Afirmativo. Imperativo afirmativo. Presente.
subjuntivo e imperativo negativo. Perfeito. Então, vamos lá. Separando aqui. Montando aqui um quadrozinho organizado, porque o processo de aprendizado também exige organização, para que você tenha entendimento. Então, vamos lá, vamos pegar aqui 6 pessoas, eu, tu, ele, nós, vós, eles. 2, 3, 4, 5 e 6. Perfeito. Uma para cada pessoa. O que nós precisamos aqui entender é que eu organizei de forma esquemática para vocês a formação do modo imperativo. Percebam e se lembrem de que o modo imperativo ele é formado pelo presente do modo indicativo e pelo presente do modo subjuntivo, correto? E, estando organizado da forma que eu coloquei aqui para vocês, primeiro o presente do indicativo, aí eu tenho o presente do subjuntivo, e no meio eu coloquei quem? O imperativo afirmativo, quer dizer que o imperativo afirmativo é formado tanto pelo presente do indicativo, como pelo presente do modo subjuntivo. Nessa lógica, se eu coloquei o imperativo negativo ao final, quer dizer que ele é todo formado pelo modo subjuntivo. Então, para eu poder trabalhar o modo imperativo, eu tenho que conjugar o presente do indicativo e o presente do subjuntivo. E aqui, um desafio maior, porque ele colocou para nós o verbo ser. E o verbo ser ele é um verbo irregular. Por que ele é chamado de verbo irregular? Porque ele tem algumas irregularidades na conjugação. E no imperativo não foge disso. Mas vamos aqui, primeiramente, conjugar o verbo ser no presente do indicativo e no presente do subjuntivo, para que eu possa te dar as orientações como formar o modo imperativo. Então, vamos lá. Então, no presente do indicativo, eu sou, tu és, ele, ela é, nós somos, vós sois, eles, elas são. Agora vamos para o presente do subjuntivo. Que eu seja, que tu sejas, que ele, ela seja, que nós sejamos, que vós sejais, que eles, elas sejam. Perfeito. Agora que nós temos o presente do modo indicativo conjugado e o presente do modo subjuntivo também conjugado, eu preciso saber o seguinte. Diquinhas do Prado. Primeira, 90% do modo imperativo é formado pelo presente do subjuntivo. E detalhe, tudo que sai do subjuntivo para o afirmativo e para o negativo é cópia. Do jeito que eu conjuguei no subjuntivo, vai para o imperativo afirmativo e também vai para o imperativo negativo. O que muda é só o que sai do presente do modo indicativo. Exatamente. E detalhe, 90%
do presente do subjuntivo forma o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Logo, basta eu saber o que sai do presente do indicativo e o que muda, que o restante é cópia do modo que? Subjuntivo. Então, basta você guardar o número 2. Quantas pessoas saem do presente do indicativo? 2. Quais pessoas? As segundas pessoas. Tu, segunda do singular, e vós, segunda do plural. E o que muda, Prado? Eu vou tirar a característica do tu e do vós no presente do modo indicativo, que é o S. Todo verbo terminado em ar, ir, regular e irregular, no tu e no vós, ele termina em S. Então, eu tiro o S para colocar no modo imperativo afirmativo. Correto? Então, vamos aqui organizar. Então, vejam só. Eu vou ter do tu para cá, menos quem? O S. Como também do vós para cá, menos o S. Perfeito. O restante é do modo subjuntivo para o imperativo afirmativo, ó. Ele, o nós e o eles, terceira pessoa. E no imperativo negativo é aquela felicidade, né? Tudo do subjuntivo. E aí você vai me perguntar, mas por que você não colocou nada na primeira pessoa? Pessoal, é impossível eu imperar sobre o eu. Não há como haver a conjugação da primeira pessoa do singular no modo imperativo. Então, não existe primeira pessoa no modo imperativo. Então, vamos escrever aqui. Vejam, ó. Não existe. E aqui também não existe. Correto? Perfeito? Maravilha. Agora vejam aqui. Eu quero o desafio do verbo irregular. Nós falamos que no tu e no vós, no presente do indicativo, para o imperativo, eu tiro o S. Por exemplo, eu amo, tu amas. Tiro o S, ama tu. Né? Ó, eu sei, tu sabes. Tiro o S, sabe tu. Tá? Ó, eu estudo, tu estudas. Tiro o S, estuda tu. Então, você percebe que eu só retiro o S. Como o verbo ser ele é irregular, o que acontece? Ó, eu sou, tu és. Eu não posso, no caso do verbo ser irregular, tirar o S, ficando é tu. A gramática manda eu inverter unicamente. Eu pego o S que estava ao final e inverto, ficando o quê? Se, tu. Correto? Então, vejam aqui. Então, como eu falei, eu não posso tirar o S. O que eu vou fazer? Eu vou inverter o E com o S, ficando o quê? Se, tu. Agora, o vós continua seguindo a regra comum, mesmo para o verbo irregular. Ó. Vós sois, eu vou tirar o quê? O S, ficando o quê? Soy, vós. Perfeito. O restante agora é tudo cópia do presente do subjuntivo. Ó, então vejam, eu tenho aqui, ó, que eu seja, que tu sejas, que ele seja. Então eu venho para cá. Seja, ele, ela e você. Exato, eu tenho que me lembrar que a terceira pessoa do singular, ela vale tanto para o ele, como também para o você, tá? Ó, eu estudo, tu estudas, ele estuda, você estuda. Ó, eu amo, tu amas, ele ama, você ama. Então percebam que o que vale para a segunda, para o termo ele, também vale para o termo você. O que vale para o eles também vale para vocês.
Ó, eles estudam, vocês estudam. Eles amam, vocês amam. Eles sabem, vocês sabem. Então, o que vale para ele, ela, vale para você. O que vale para eles, elas, também vale para vocês. Correto? Então, dando continuidade aqui. Ó, sejamos nós. Sejamos nós. Sejam eles, elas e vocês. Agora, no negativo é só alegria. Ele é negativo, então ele é iniciado pelo termo não. Ó. Não, 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 não e não. Agora vamos copiando. Ó. Não sejas tu. Ó. Não seja ele, ela, você. Não sejamos nós, não sejais vós, e não sejam eles, elas e vocês. Pronto! Nós temos aí todo o nosso modo imperativo formado. Agora eu preciso também me lembrar da seguinte situação. Qual que é a diferença do contigo para com você? Ó, contigo é o com mais o ti. O ti é de segunda. Então eu só posso usar o contigo se a referência do período for de segunda. Agora o com você, ó, com você, você concorda em terceira. Então para eu usar o com você, eu preciso ter uma referência na frase de terceira. Por isso que, voltando ao exercício, vejam só. Percebam que, como ele afirma para nós que a frase foi usada na segunda pessoa, percebam que ele utilizou o quê? O contigo. Para eu passar para a terceira pessoa, o contigo, ele virará o quê? Com você. Vamos colocar essa observação aqui, ó. Também, ó, o contigo que é o com mais o ti, concorda em segunda pessoa. E já o com você, ele concorda em terceira pessoa. Maravilha. Então, se eu quero tirar o contigo e transformá-lo em terceira, então a resposta já é obrigatoriamente quem? O com você. Então a gente já pode eliminar. Onde não tem com você, eu não posso utilizar. Então vamos riscar aqui, ó. Vejam. Eu não tenho a letra A, não vale a letra D e não vale a letra E. Então vejam aqui, ó. A, B, C, D e E. Então não vale a E, não vale a D e não vale a letra A. Percebam que agora é só eu usar, né? Vamos para lá primeiro, ó. O C, correto? Eu quero na terceira, para o termo você. Então vamos lá, nós já fizemos, ó. O C aqui está na segunda, quando eu transformo em você, vira o quê? Seja. Então nossa resposta é seja. Já eliminamos aqui, então, ó, o seja aqui está correto, como aqui também estava. Mas nós já eliminamos a letra B por causa do seja, a letra A, a letra D, a letra E
Então, a nossa resposta é a letra C, de concursado. Exatamente. Então, eu espero que você tenha gostado. O nosso objetivo aqui é trabalhar questões mais difíceis, que são aquelas questões que vão diferenciar você na hora da prova. Aliás, eu sempre falo muito em sala. Você tem que, até para errar, ser concurseiro. Por quê? Você tem que errar onde a maioria erra. Se for para errar, você tem que errar onde a maioria erra. Por quê? Se a maioria errou, beleza, não tem problema nenhum. Agora, você sempre tem que acertar onde a maioria acerta e também aprender a acertar onde a maioria erra. Se a maioria erra e você acerta, você sai na frente. E essas aqui são questões com índices de erros muito grandes, tá certo? Então, a gente precisa aprender a gabaritar essas questões. Espero que vocês tenham gostado da explicação. No próximo bloco, temos mais questões para vocês. Grande abraço, fiquem com Deus.